Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e é com muito prazer que eu estou aqui com os irmãos mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 12. Jesus orienta seus seguidores e ela está baseada em Mateus capítulo 24. Praticamente quase toda a lição de hoje está no capítulo 24 e capítulo 25. E o texto áureo da lição de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 34. E nesse momento nós vamos longe agora para poder fazer essa. Eu peço a um irmão agora, que está bem longe, para fazer a leitura bíblica do texto áureo da nossa lição de hoje. Por favor, irmão Gabriel, faça a leitura do texto bíblico, meu irmão, do texto áureo. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estou aqui da Alemanha, estudando engenharia mecânica. Estou morrendo de saudade de meus irmãos. E hoje vou ler o texto áureo para a EBD, que é o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muito obrigado, estou aguardando o momento que vou encontrar vocês novamente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Gabriel. Que o Senhor Deus continue te abençoando, meu irmão, e que te traga cheio de alegria, cheio de energia para continuar o trabalho aqui da obra do nosso Pai. Meus irmãos, muitos ensinamentos que Jesus dava às pessoas, os próprios discípulos, naquele momento não entendiam. A ficha ia cair depois. E isso aconteceu durante muito tempo e durante muitos ensinamentos de Cristo. Só após a subida de Cristo para a eternidade, para a glória, é que a ficha começou a cair, foi que os discípulos, os apóstolos começaram a juntar o quebra-cabeça e começaram a entender alguns ensinamentos que Cristo passava para eles e eles não entendiam naqueles momentos. E nós vamos ver agora Mateus 24, do 1 a 44, uma parte desse juízo final, e para isso eu convidei o nosso querido pastor Gilson para nos falar um pouco sobre isso. Mateus 24, do 1 a 44. Por favor, pastor Gilson. Bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, por esse domingo. Louvado seja Deus pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor nesta manhã. Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Batista de Sião, nosso querido pastor Walter, Mariette e a Gil, que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de vocês. Gil pediu a minha contribuição para estar aqui com os irmãos hoje pela manhã e sempre sou grato e me sinto honrado de estar aqui com os irmãos. É um privilégio para mim pelo carinho e amor que tenho pelos irmãos. Ele me deu a tarefa de iniciar aqui a lição, o tópico que fala de Mateus 24, de 1 a 44, que o autor da revista denomina como juízo final. Esse capítulo ele é muito sugestivo, assim como o capítulo seguinte, o 25, porque vai estar tratando das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. É o fim do livro de Mateus e também é uma apresentação de Jesus sobre o fim dos tempos, os últimos dias. Vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo a Deus que nos oriente. Pai querido, Pai santo, nos orienta nesse momento, ó Deus, e fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus estava no templo ensinando. E então, diz o texto aqui no versículo 1, que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Sem dúvida nenhuma, para mostrar a beleza que era aquele grande templo, né? Construído com muita dedicação, com muita reverência, para ser um ponto de adoração, era um ponto de referência para a cultura, para a religião, para o povo judeu como um todo. Tanto é que eles choram até hoje a derrubada do templo. Jesus já conhecia o templo, não era nada novo para Jesus. Mas a gente sabe do propósito de Deus, né? Deus
Deus, sem dúvida nenhuma, instigou no coração dos discípulos para que fizesse com que chamasse a atenção de Jesus para olhar para o templo. E então Jesus dá uma resposta que eles não esperavam e ninguém esperava a resposta daquela. Jesus disse no versículo 2, na verdade, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus olhou para aquele templo lindo e disse, vai cair tudo por terra, não vai ficar nada em pé. É belo, é lindo, é importante, tem o seu valor, mas vai cair tudo por terra, né? E como de fato aconteceu no ano 70, cerca de 40 anos depois. No ano 70, os romanos destruíram o templo e está no chão até hoje, e no lugar foi construída uma mesquita posteriormente. Então, essa resposta de Jesus a uma pergunta, a uma demonstração, né, dos discípulos, lhe trouxeram uma inquietação. Os discípulos ficaram inquietos com aquela resposta de Jesus. Como assim? Se caiu o templo, porque já é o fim do mundo, já é as últimas coisas. Na cabeça dele, como judeu, a destruição do templo seria um catastrófico, né? E foram para o Monte das Oliveiras. Jesus foi, sem dúvida nenhuma, para ter sua meditação, como sempre fazia. Aí no versículo 3 diz o seguinte, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Então, depois deles ouvirem aquilo que ouviram lá na cidade, né, ficaram inquietos e queriam saber de Jesus acerca desse acontecimento. Como assim? O templo vai ser derrubado? O templo vai ser destruído? Aí olha a pergunta que eles jogam para Jesus, né? Olha, vou ler novamente o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Jesus não havia dito que seria o fim do mundo, Jesus havia dito que seria o fim do templo, mas para eles o fim do templo seria o fim do mundo e eles queriam entender quais seriam os sinais que estariam mostrando, né, nos revelando, nos alertando acerca do fim dos tempos, acerca do fim do mundo. Aí Jesus responde-lhes, né? Jesus vai começar a ensinar sobre os sinais do fim dos tempos. Já não vai mais dar referência ao templo lá de Jerusalém, que ele já havia dito que não vai ficar pedra sobre pedra, mas isso não tem nenhuma referência com o fim do mundo. Mas o fim do mundo, sim, esse vai acontecer. E quais são os sinais, né? E Jesus então vai dar aqui nesse sermão, que é chamado de um sermão escatológico, porque ele fala das últimas coisas, ele fala do fim dos tempos, ele vai dizer quais são esses sinais que vão antever esse último tempo. Entretanto, Jesus ele começa o seu sermão trazendo uma palavra muito importante e necessária. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Lembre-se que no capítulo 23, na lição passada, Jesus alertava acerca dos falsos líderes, daqueles que ensinam coisas que desagradam a Deus. Sempre existiram esses. E hoje, mais do que nunca, aliás, hoje com a facilidade da comunicação com as redes sociais, os falsos líderes eles estão dominando. Aliás, eles também dominam as TVs, né? Eles compram os direitos de transmissão das TVs e estão aí presentes. Claro, não vamos citar nomes, mas eles estão aí presentes. E a gente tem que ter muito cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Foi a lição anterior que falou sobre essa questão. E agora Jesus inicia o seu sermão escatológico justamente chamando atenção para esses falsos profetas, para esses falsos cristos que surgirão. E eu diria até, já surgiram, já estão no nosso meio, já fazem parte do nosso cardápio diário. Para nós pastores mesmo que buscamos manter uma fidelidade à Escritura Sagrada, tem sido cada dia mais desafiador
pregar o evangelho, porque a gente concorre com essa galera toda aí que prega essas coisas que não tem nada a ver, né, que não tem nenhum sentido em relação à Bíblia Sagrada, deturpando os ensinos. Então, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, o primeiro ponto sobre as últimas coisas é a gente ter cautela, é a gente ter cuidado, é a gente ter atenção para não cair em armadilhas, para não cair em falsos ensinos, para não cair em enganos dos falsos profetas, dos falsos cristos, que virão para enganar a muitos. Olha que diz o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos se deixarão enganar, sabe por quê? Porque estão predispostos a acreditar em qualquer coisa. Sabe por quê? Porque não examinam as Escrituras, não estudam as Escrituras, não meditam nas Escrituras. O crente, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que ouvir o seu pastor, ouvir o seu pregador e examinar as Escrituras. Aliás, é prática nossa, né? Pastores, pregadores, examine, olhe, observe o que está sendo ensinado, aprenda com as Escrituras, aprenda a estudar as Escrituras. Então, cuidado, porque estes enganarão a muitos. Aí Jesus começa a dizer sobre sinais literais do dia a dia. Olha aí, ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus começa a dizer que, olha, vai acontecer algumas coisas no mundo, na sociedade, vai acontecer alguns movimentos. Entretanto, não fiquem assustados com tudo isso, né? A gente está aí vivendo um período de pandemia onde muitos afirmam que é sinal do fim dos tempos. Eu prefiro não afirmar, mas também não nego. Não nego que seja sinal do fim dos tempos. Mas o que a gente tem visto é muitos cristãos em desespero, né? Em situação de inquietação, de ansiedade, de medo, como se a gente tendo essas reações, a gente vai ter controle sobre alguma coisa e a gente não tem controle sobre nada. Deus está no controle de todas as coisas. Então, independente do que aconteça ao nosso redor no mundo, nós não devemos ficar ansiosos, preocupados, inseguros, porque nosso Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele está no controle de tudo que acontece no mundo. Então, quando a gente ouvir falar dessas coisas aqui, guerras, rumores de guerras, não fiqueis assustados. Aí no versículo 7, Jesus diz: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Ou seja, coisas piores ainda virão, coisas piores ainda vão acontecer. Mas, pastor, essas coisas aqui não sempre aconteceram na história da humanidade? Sim, sim. Sempre aconteceram, sempre tivemos guerras, as conquistas, nação contra nação, reino contra reino. Entretanto, a gente vive uma época onde essas coisas elas estão mais intensas e elas têm chegado até nós de maneira mais rápida, porque nós vivemos na era da informação, na era da internet, e essas informações, elas são disseminadas rapidamente e elas causam terror. A gente está vendo aí o caso desse serial killer que está fugido, né? No meio da caatinga, do cerrado, e as pessoas estão preocupadas em lugares distantes. Por quê? Porque a informação do terror chega muito rápido. Então essa geração ela é diferente. A maneira de olhar para essas coisas é diferente da maneira que as gerações anteriores olharam para as mesmas coisas. Então a gente não pode se atemorizar, não pode se assustar, porque tudo isso é apenas o início das dores e coisas piores virão. Aliás, o livro do Apocalipse, nós estudamos recentemente, nos alerta sobre essas questões, né? Sobre essas pragas, essas consequências para a sociedade, para a economia, para as relações humanas e etc. Mais uma coisa me chama a atenção mais à frente,
quando aqui no versículo 9 diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então Jesus tem uma palavra especial no seu sermão escatológico, no seu discurso escatológico para a igreja, para os crentes em Jesus Cristo, dizendo, alertando a estes, aos seus discípulos, de que nós seremos perseguidos, mortos, odiados pelo mundo. Por quê? Por pregar a verdade do Evangelho, por alertar a sociedade sobre as últimas coisas, por pregar o verdadeiro Cristo e não maquiá-lo para agradar aos olhos e os ouvidos e os corações de uma sociedade do prazer, numa sociedade hedonista, numa sociedade que só quer ouvir aquilo que lhe faz bem. Mas a Igreja de Cristo ela está aqui para denunciar o que tem de errado, denunciar as injustiças, denunciar o preconceito, denunciar a violência, denunciar a maldade, denunciar o pecado da humanidade. Então, por causa disso, muitos vão nos odiar, né? Vão nos atormentar, nos matarão, né? E seremos odiados de todas as gentes por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Então, a nossa missão é pregar o Evangelho. É fim dos tempos, os últimos dias. Para nós, não muda em nada no sentido de que devemos continuar a nossa missão. A missão dada aqui para os 12, quando Jesus, em particular, conversou com eles e ensinou essas coisas, e é também para nós, a nossa geração tem essa responsabilidade. Então, continuar a nossa missão, e diz aqui no finalzinho dessa perícope, no versículo 12, né? Depois de Jesus falar no versículo 11 sobre os falsos profetas que enganaram a muitos, aí ele diz no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. E o versículo 12, ele é muito atual, ele é muito momento que a gente vive, né? Um momento de iniquidade crescente, um momento de falta de amor, os relacionamentos frios, a falta de empatia uns com os outros. Cada dia tem crescido, tem aumentado, inclusive no seio da Igreja de Cristo. A gente tem ficado cada dia mais frio uns com os outros. As questões políticas partidárias têm nos dividido, têm nos separado, têm nos distanciado uns dos outros. E a gente tem visto então essa iniquidade crescendo, se enraizando no nosso meio, na sociedade e em nosso meio, de maneira que o amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado. E quando o amor se esfria, a gente perde o foco da nossa missão, a gente perde o foco na pregação do Evangelho, a gente perde o foco no cuidado que devemos ter uns com os outros, a gente perde o foco na oração que devemos exercitar, exercer, praticar uns pelos outros. Então o evangelho vai se esfriando na sua essência, porque a gente começa a dar mais valor a palhas do que o alimento, o robusto, o alimento que sustenta. Então, cuidado, meus amados irmãos, né? Esse sermão de Jesus é um sermão para nos chamar a atenção, para termos cuidado. E que a gente possa perseverar até o fim. Nós não, essa salvação aqui, que seremos salvos de todas essas mazelas, porque a nossa fé, ela está no Senhor. A nossa paz é uma paz interior, é uma paz que Cristo dá, e ela vem de dentro para fora.
nós não podemos nos inquietar com o que acontece ao nosso redor, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas devemos continuar no caminho firme e forte, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Já passou o nosso tempo, meu tempo aqui, né? Já estou com 17 minutos, mas que Deus abençoe a todos vocês, que a graça de Deus seja derramada sobre suas vidas, sobre suas famílias, e Deus abençoe a nossa caminhada, que nada faça com que a gente perca o nosso foco, porque Jesus, ele está no controle da nossa vida, ele está no controle da sociedade. Um forte abraço. Muito obrigado, pastor Gilson. A nossa IBD, Sião, agradece muito a sua disposição, está sempre pronto para poder estar apoiando a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando o seu ministério aí na cidade de Amélia Rodrigues, meu amado irmão. Meus irmãos, agora nós vamos para um outro professor que vai nos falar sobre 3 parábolas sobre o juízo final, de Mateus 24, do 45 e Mateus 25, do 30. E para isso eu vou convidar o nosso querido professor Rafael Paim. Por favor, professor, nos fale um pouco sobre essas 3 parábolas sobre o juízo final. Olá, meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Grande alegria estarmos reunidos para mais um EBD, para mais um momento de estudo, um momento de pensarmos a palavra de Deus e, acima disso tudo, um momento em que essa palavra ela faz morada em nossos corações e ela nos transforma. Então, dando continuidade ao que nós estamos estudando, eu queria falar com vocês hoje sobre 3 parábolas. 3 parábolas em que Jesus ele vai representar o momento final de todas as coisas. 3 parábolas em que Jesus ele vai apresentar a nossa necessidade de vigilância e percepção do reino de Deus. Nós sabemos que Jesus ele falava por parábolas, ele ensinava por parábolas, usando fragmentos da realidade daquelas pessoas, usando pontos do cotidiano que aquelas pessoas poderiam entender dentro da sua realidade. Então era uma forma muito inteligente de passar o conteúdo desejado, uma forma muito inteligente de ensinar, e nós sabemos que Jesus está acima de toda inteligência humana, Jesus está acima de toda a estratégia, Jesus ele é perfeito, ele é maravilhoso e o seu ensino é completo. Então Jesus ensinando aquelas pessoas acerca do juízo final, o final de todas as coisas, de quando o reino de Deus se manifestaria na sua totalidade, pois nós vivemos essa experiência, né, do reino que já está aqui, que já está sendo anunciado, que já está transformando vidas, e vivemos a expectativa da consumação plena desse reino, da manifestação plena desse reino, que será com a revelação, a vinda, o retorno do Filho do Homem, para que todo olho, para que todo ser veja, contemple e entenda o que foi a mensagem do Evangelho. Para alguns será um dia de alegria, para outros um dia de pranto. E Jesus ele vai especificar esse paralelo entre a alegria daqueles que aguardam o reino e a tristeza daqueles que não estão vigilantes, daqueles que estão levando o reino como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo que eu posso postergar, que eu posso deixar para depois. E uma dessas parábolas, a primeira que nós vamos ver hoje, é a parábola dos 2 servos. É um texto que está em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 45. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Mateus 24, a partir do versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados,
Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que parábola forte, que parábola que fala aos nossos corações, que mostra a diferença. Inicialmente nós já podemos ver essa diferença daquele servo que trabalha para o seu Senhor, daquele servo que tem prazer em servir o seu Senhor, para aquele servo que tem prazer apenas na utilização do poder. Deus, ele chama os seus servos, ele chama aqueles e aquelas que dizem servi-lo, e ele confia a essas pessoas uma missão. Todos nós temos uma missão da parte do Senhor. Você pode falar comigo assim: Rafael, eu ainda não sei qual é o meu chamado, eu ainda não sei de forma específica como eu posso servir, mas de forma geral você já sabe, você foi chamado e chamada para anunciar o Evangelho, para anunciar o poder de Deus que transforma. Então Jesus, ele vai contar essa parábola mostrando que o Senhor confiou os seus bens. Ele confiou nesses servos uma missão, uma responsabilidade. Mas a forma com a qual esses servos, eles lidam com essa responsabilidade é diferente. Você vai ter aquele servo que é prudente, que é bom, que é esforçado, e você vai ter aquele que não se esforça, aquele que diz assim: olha, meu Senhor está demorando muito. Eu vou aqui aproveitar esse poder, eu vou espancar, o texto usa essa expressão, espancar, usar de violência, usar de controle para aqueles que me foram confiados, porque meu Senhor está demorando, então eu posso aproveitar a vida, aproveitar esse poder. Só que nós não fomos chamados para aproveitarmos essa vida. Nós fomos chamados para pensarmos na eternidade. Isso é algo que precisa ser muito forte em nossos corações. Algo que chama muito a minha atenção nesse texto é que a palavra vai dizer que aquele servo que foi fiel, ele recebeu mais responsabilidade, foi confiado a ele os bens do Senhor. O Senhor iria colocar ele sobre uma nova realidade com mais trabalho. Deus, ele nos chama para trabalharmos. Deus, ele não nos chama para aposentadoria. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Ele chama você para trabalhar, e à medida que você vai desenvolvendo, que você vai crescendo, ele vai confiando a você ainda mais trabalho. Esse é o nosso Deus, um Deus de trabalho. O servo mau, aquele servo imprudente, ele abusou desse poder, ele abusou dessa confiança, ele abusou dessa colocação. A nossa chamada, de fato, é para servir. Nós não podemos abusar porque nós temos um cargo, porque nós temos um título eclesiástico ou um título secular. Tem pessoas que entendem que, pela formação que têm, são superiores às outras, e aí você humilha as pessoas. E Jesus, ele está falando: olha, o Senhor de vocês, ele está vendo tudo isso, ele está observando tudo isso. E se você achar que ele está tardando a retornar, é um grande engano seu. E ele pode pegar você desprevenido, ele pode chegar a qualquer momento e você será lançado em um local de sofrimento, um local em que vai existir choro e ranger de dentes. A ideia de ranger de dentes é a ideia de desespero, daquele gemido sofrido em que não terá mais jeito. De fato, é uma parábola muito tensa, uma parábola que nos chama a atenção para a necessidade da vigilância, assim como a segunda parábola que nós vamos falar hoje pela manhã, que é uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Nós vamos ler essa parábola, que ela se inicia em Mateus, no capítulo 25, mas eu tenho certeza que meus irmãos e minhas irmãs já conhecem, já ouviram diversas vezes, mas nunca é demais lermos a palavra do Senhor, não é verdade? Então eu queria pedir a você que abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. O texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes
e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: nos deem azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, esse texto, ele vai fazer a utilização de algumas figuras. Ele vai utilizar a ideia da noiva, que é uma representação da igreja do Senhor. Ele vai representar a ideia do noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós esperamos e aquele que nós celebramos a chegada. Vai nos dar a ideia de festa, de boda, de celebração. Então você percebe que esse retorno de Jesus, ele será, como eu falei anteriormente, para alguns festivo, alegre, um momento prazeroso. E ele vai falar também, chamando a nossa atenção para a necessidade da vigilância e da fé, porque eu preciso crer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Enquanto eu estou aqui preparando essa aula, o Senhor pode voltar. Isso precisa ser uma realidade viva para mim, porque a partir do momento que eu creio nisso, eu vou tentar ajudar mais as pessoas, eu vou tentar me conectar mais ao Senhor, eu vou tentar dedicar mais a minha vida a Ele. Se eu pensar como aquelas noivas, as loucas, não, essa quantidade aqui que eu tenho de óleo, essa quantidade de azeite que eu tenho aqui, vai me servir. Eu vou conseguir manter a minha luz acesa, eu vou conseguir esperar o noivo com essa quantidade. E nós sabemos que não é assim. Servir ao Senhor é viver em novidade de vida, é viver crescendo no Senhor e sendo transformado no Senhor. E isso requer prudência. Porque Jesus ele faz a utilização dessa figura. Ele vai dizer que todas aquelas 10, elas tinham um entendimento, elas sabiam da necessidade da iluminação. Elas entendiam que elas precisavam ter a sua luz. Hoje seria como se nós saíssemos com o celular descarregado e tivéssemos a necessidade de usar a lanterna do celular e o celular estava descarregado porque nós não fomos prudentes. Então aquelas noivas, elas entendiam essa necessidade da prudência, essa necessidade da luz, mas ainda assim, 5 optaram em confiar no que as pessoas que não servem ao Senhor, no que as pessoas que não conhecem a Cristo vão chamar de sorte. O cristão ele não trabalha com sorte, o cristão ele não caminha com sorte. O cristão ele caminha convicto no chamado do seu Senhor. O cristão ele caminha convicto, entendendo e percebendo que ele foi chamado e que em certo tempo ele precisará responder sobre as suas ações ao seu Senhor que voltará. E quando aquele noivo chega, as noivas, elas tentam alcançá-lo, as chamadas de loucas ou nécias pela Bíblia. Elas tentam alcançá-lo, mas era tarde demais. A porta já havia sido fechada. A porta já havia sido tirada delas a possibilidade de adentrar aquela porta. Não dava mais. O tempo tinha acabado. E nós paramos para pensar que o reino de Deus ele vai se revelar na sua totalidade, sem aviso. Claro que nós temos os sinais,
Mas será que nós não já estamos vendo esses sinais se cumprindo? Será que nós estamos atentos aos sinais? Algumas pessoas dizem, não, falta muita coisa acontecer. Mas será que nós não estamos postergando essa vinda do Senhor, esse entendimento de que o nosso Senhor voltará para vivermos da maneira que nós quisermos? Jesus ele vai dizer de forma muito clara através dessa parábola: atentem, fiquem espertos, fiquem vigilantes. Vocês não têm controle sobre o horário, sobre o dia, sobre o momento, mas vocês precisam estar preparados. A luz de vocês precisa estar brilhando nesse momento. Caso contrário, vocês não conseguirão entrar nessa celebração. Caso contrário, vocês não serão reconhecidos e reconhecidas pelo noivo. Olha que frase que deve impactar o nosso coração quando o noivo diz: eu não conheço vocês, eu não as conheço. Acredito que nenhum de nós deseja ouvir isso do seu Senhor. Nenhum de nós deseja caminhar dentro dessa realidade de ser desconhecido para o Senhor. Nós queremos nos achegar a Ele. Por fim, nossa última parábola, mas não menos importante, porque tudo na palavra é muito precioso. Tudo que está aqui é muito importante. E há um texto que nós vamos ler do capítulo 25 de Mateus, dos versículos 14 ao 30. E o texto diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2, negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mal e negligente. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez, Jesus ele trabalha com essa realidade da necessidade de estarmos atentos ao que fomos chamados para fazer. Aquele Senhor chama os seus servos e confia uma soma grande, uma soma considerável de dinheiro. O talento era um valor considerável para aquela época, era um valor em que aquelas pessoas elas entendiam, enquanto Jesus ele estava falando, a dimensão daquilo. As pessoas elas entendiam a importância daquilo que Jesus estava falando e percebiam que não se tratava de um simples valor, mas era algo considerável. E aqueles homens, aqueles 3 homens, eles têm comportamentos diferentes. O que recebe 5 e o que recebe 2, eles partem para aumentar aquela soma através do trabalho.
eles saem da presença do seu Senhor dispostos a aumentar aquela quantia, entendendo quem era o seu Senhor. Então eles sabiam que o Senhor era um homem, na parábola, né? Está se tratando de um homem que é duro, que é poderoso, que tem autoridade, e eles vão, através disso, aumentar, trabalhar para desenvolver o bem do seu Senhor. O terceiro servo, ele acaba sendo extremamente negligente, porque ele enterra o que ele recebeu. Nós temos hoje uma associação com essa parábola, utilizando a ideia dos talentos, da capacitação do que Deus deu. Normalmente ouvimos, né, essa realidade até pelo nome, talentos. Então as pessoas elas dizem, olha, não enterra o seu talento, não enterra aquilo que Deus te deu. E o terceiro servo, que recebeu um talento, ele vai e enterra. Ele cava. E ele com isso esquece que foi confiado a ele uma missão. Ele esquece que foi confiado a ele um chamado. Ele esquece que foi confiado a ele a necessidade de trabalhar. Foi confiado a ele a necessidade de fazer algo com aquilo e não simplesmente enterrar e esquecer. E muitas vezes, dentro da nossa caminhada cristã, nós somos chamados, nós recebemos algo do nosso Senhor, nós somos capacitados por Ele. E dizemos assim, olha, o nosso Senhor se ausentou, não tem prazo para voltar. Eu vou enterrar isso aqui que eu recebi. Eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou parar. E você esquece que o seu Senhor e que o reino de Deus funcionam de forma expansiva. Deus não chamou ninguém para enterrar, Deus não chamou ninguém para ficar disperso na obra do Senhor, Deus não chamou ninguém para se aposentar do seu chamado, Deus não chamou ninguém para descansar no reino de Deus, Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco da igreja sem servir, Deus não chamou ninguém para achar que a volta de Jesus vai ser daqui a 1000 anos. Deus ele nos chama para pensarmos que a volta do Senhor, o retorno do Senhor é para agora. Deus nos chamou para olharmos a nossa comunidade, a nossa igreja, a igreja que nós escolhemos servir, porque você não foi obrigado a servir. Se você estiver obrigado, reveja isso, porque não funciona. O reino de Deus é um chamado, não é acorrentar você. O reino de Deus é justamente tirar as correntes de você. E a partir do momento que você faz um compromisso com essa igreja, a partir do momento que você faz um compromisso com o seu Deus, você precisa estar vigilante, você precisa estar trabalhando, você precisa estar ativo nessa missão. Jesus ele vai falar na parábola que o Senhor vai dizer assim, olha, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. O que é que isso quer dizer? Deus ele está falando de uma forma muito clara que aqueles servos eles foram fiéis. Aqueles servos eles mantiveram a fidelidade em algo simples, em algo comum, como dinheiro. Nós às vezes valorizamos muito o dinheiro por conta da sociedade em que vivemos, que é uma sociedade extremamente apegada aos bens materiais. Mas Deus vai dizer, você foi fiel um pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Existe uma realidade espiritual que está para além da nossa compreensão. Existe uma realidade em que servir a Deus está infinitamente acima de qualquer valor financeiro que você tenha, de qualquer valor que possa estar na sua conta. É necessário você perceber que você vai ser chamado, que você já foi chamado para servir ao Senhor. E algo que chama muito a minha atenção é que aquele servo que foi negligente, aquele servo que enterrou o talento, aquele servo que enterrou algo precioso que recebeu do Senhor, ele foi lançado em um lugar de pranto e de ranger de dentes mais uma vez. As 3 parábolas apresentam algo que nós precisamos ter muita atenção. As 3 parábolas elas vão dizer que a partir do momento que você não vive atento, que você não vive vigilante, que você não vive cumprindo o chamado do seu Senhor, aquilo que o seu Senhor confiou a você, você será lançado fora
em um local de sofrimento, em um local distante do seu Senhor, em um local de profunda tristeza e dor. Jesus ele nos chama para cumprirmos a vontade dele, e eu creio que a partir de hoje, se você não estiver cumprindo, se você tiver enterrado seu bem, aquilo que o Senhor te deu, te confiou, você irá rever isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para trabalharmos para o reino de Deus. Forte abraço. Muito obrigado, Rafael. Rafael que já é cadeira cativa aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para um outro professor agora que vai nos falar um pouco também sobre esse tema juízo final, Mateus 25, do 31 ao 46. E para isso eu convido o nosso querido professor Epifânio. Por favor, professor. Graça e paz, amados irmãos. Espero que todos estejam bem e com saúde. A nossa parte hoje vai ser no livro de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Fala sobre o juízo final. Os discípulos fizeram uma pergunta ao Senhor em Mateus 24, 3, que diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus, respondendo aos discípulos, ele fala todo o capítulo 24, o 25, ele conta duas parábolas e chega até essa parte que nós ficamos, para fazer o comentário. Ao efetuar a leitura desse texto, Mateus 25, de 31 a 46, nós temos que estar atentos, para não afirmar que a nossa salvação vai ser decidida com base no mérito ou nas nossas obras, E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a salvação é pela fé em Cristo, nos méritos dele. Nós tomamos posse da salvação pela apropriação mediante a fé dos méritos do Senhor Jesus, não dos nossos. Então, Mateus 25, 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que quer dizer esse versículo 31? O versículo 31 fala do dia do julgamento, que vai finalizar essa presente ordem mundial, como conhecemos hoje, e vai inaugurar aos nossos olhos o estado final de todas as coisas, ou seja, a eternidade com Deus para os que aceitaram a Cristo e a condenação eterna para os que rejeitaram ao Senhor Jesus. O dia do julgamento pode ser referido de várias maneiras nas páginas das Escrituras. Eu vou citar aqui algumas, mas não de forma exaustiva. Em Mateus 10, 15, o dia do juízo é chamado de o dia do juízo mesmo. Em Lucas 21, 34, é chamado de aquele dia. Em Mateus 6, 39, ele é chamado como o último dia, como se fosse assim, em ordem cronológica, esse seria o último dia. Em Romanos 2,5 é chamado de o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Já em Hebreus 10:25 também é chamado aquele dia. Em 2 Pedro 1,19 é chamado simplesmente de o dia. Em Apocalipse 6,17 é chamado o grande dia da sua ira. Quando ocorrerá
o julgamento? O julgamento, conforme as Escrituras, será depois da ressurreição. Vejamos Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, então nós vemos que esse juízo final ocorrerá após a ressurreição. Quem será o juiz desse dia do julgamento final? João 5, 22 diz o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o juiz do juízo final será Jesus Cristo. Também um outro texto em Atos 17, 31 diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Hoje, a gente sabe, nós os crentes, sabemos que Jesus está assentado no seu trono, mas essa verdade ainda não é vista pelos olhos de todos, Nós sabemos disso porque lemos as Escrituras. Diferente do propósito da primeira vinda do Senhor Jesus, esse aparecimento do Senhor, na primeira vinda ele veio como Redentor, como Salvador, não para condenar pecadores, mas para salvar pecadores, conforme diz João 3,17. Mas dessa vez, vai haver um julgamento e será proferida uma sentença tanto do julgamento e quanto da sentença não tem apelação. Porque às vezes, nos nossos dias, os advogados entram com recurso porque às vezes o Ministério Público, no procedimento de coleta de provas, o Ministério Público pode fazer coisas erradas. Então, pode inviabilizar o julgamento e a sentença também. E também, quanto à sentença, às vezes os advogados de defesa entram com recurso reclamando alguma coisa. Mas dessa vez não tem apelação, não tem a quem recorrer. Às vezes a gente sabe de processos que o acusado morre e não é sentenciado, porque vai recorrendo, a sentença nunca é aplicada. Mas nesse caso aqui, não. Esse caso não tem a eternidade toda para a pessoa pagar isso aí, sofrer isso aí. Vamos ver também como as Escrituras representam o julgamento final, o juízo final. As Escrituras dizem que o juízo final ele é certo. Vejamos Eclesiastes 12, de 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Outra coisa que as Escrituras falam acerca do juízo final, ele é universal. No texto que eu estarei lendo, de Mateus, ele vai dizer que todas as nações serão reunidas diante do Senhor. Então, todas as pessoas
terão de comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus. Outra coisa que as Escrituras dizem acerca do juízo final: ele será decisivo, ele será justo, e outra, ele será eterno em suas consequências. Aqui no mundo, né, algumas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas são condenadas a 20, a 30, a 50, mas tem um número de anos máximo que as pessoas vão cumprir a pena. Mas aqui as consequências são eternas. Hebreus 6,2 diz: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, a consequência desse julgamento é para a eternidade toda. Como os crentes veem o dia do juízo final? Os crentes, né, as pessoas tementes ao Senhor, de todas as épocas, sempre aguardaram o dia do julgamento de Deus. Embora perseguidos, oprimidos, eles sabiam que estavam certos, mas por causa da corrupção nos tribunais, eles não tinham como obter uma audiência e, portanto, nenhuma chance de obter justiça. Mas todos eles ansiavam pelo dia em que Deus agiria no julgamento ou num julgamento verdadeiro, corrigindo os erros e declarando os corretos, né, e sentenciando os culpados à punição, né? Isso aí a gente pode ver em Salmo 9, 8 e 12, Salmo 10, 2, o verso 12, Salmo 10 também, 17 e 18, Salmo 82, de 1 a 4, 2 Tessalonicenses 1, de 4 a 8 e Apocalipse 6, 10. E como os crentes veem? Também como um dia de alegria, um dia de grande regozijo. Por quê? Em João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8 também fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, para o crente no Senhor Jesus, sem problemas esse dia. O verso 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, né? Nós já falamos antes, aqui fala que todas as nações serão reunidas. Aqui não tem um negócio de entrar com uma petição no Supremo para não comparecer diante do juízo, colocar atestado, aqui não tem jeito. Todos hão de comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus. Enquanto que as ovelhas sempre representaram a suavidade, a paciência, a simplicidade e a utilidade, os antigos achavam pouca utilidade nos bodes, pois não produziam lã, tinham um forte odor e eram briguentos. Os bodes representam, né, os indivíduos violentos, profanos e ímpios. O verso 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O lado esquerdo, como já foi falado na classe, né, pelo pastor Walter, provém do termo latino sinistro,
que reflete a ideia que os antigos tinham, que o lado esquerdo era inferior. E já o lado direito, né, era considerado lado da honra, lado da bênção. Nas literaturas rabínicas, o lado direito significava aprovação e aceitação, enquanto que o lado esquerdo significava rejeição e a desaprovação. Vejamos o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Temos também Atos 7, 55 e 56, o discurso de Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A recompensa aqui é descrito como uma herança. Isso indica que os recebedores são considerados autênticos filhos de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Agora eu vou fazer a leitura de um bloco de versículos. Aí Jesus vai passar a dizer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Os atos de bondade citados aqui não envolvem somente a contribuição financeira, mas o diálogo, a visita, a demonstração de empatia, de amor, de misericórdia, de bondade e todos aqueles atributos comunicáveis, né? Em Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião, no original, é tresker, quer dizer culto, adoração, serviço religioso. Pura, é kataros, sem mistura, quer dizer que a religião pura, ela é sem mistura, porque ela foi separada, portanto, ela é limpa, ela é pura e sem elementos indesejáveis, porque foi purgada e purificada por Deus, ou seja, sem a influência contaminante do pecado. Imaculada
é amiantos, não contaminada, não manchada, não tingida, imaculada. As ovelhas vão perguntar: quando prestamos todos esses serviços a ti, Senhor? E Jesus alertará que, ao servirem aos seus semelhantes, sem o saberem, estavam, na verdade, servindo ao Senhor. Na realidade, todo esse serviço que o Senhor diz que foi executado pelas ovelhas é uma mordomia sincera prestada à humanidade, com todos os bens, todos os direitos, todos os talentos e dádivas recebidas das mãos do nosso Senhor. Então, nós somos despenseiros da graça de Deus. Nós não possuímos nada. Os irmãos lembram que quando o Senhor separou à direita e à esquerda, não separou os ricos dos pobres, mas separou as ovelhas dos bodes. Lá não vai ter destaque quem administrou muitos bens aqui na terra, que as pessoas muitas vezes não se acham administradores, acham-se no lugar de possuidores, possuidoras, de donos, de donas. Então dirá também, o verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, tudo que nós falamos com relação aos que foram destinados à vida eterna, o pensamento diferente, né, contrário, é aplicado a esses que serão lançados no tormento eterno, porque não tinham um compromisso, não tiveram um compromisso com o Senhor Jesus e se acham donos dos bens, direitos, né, talentos, dons que o Senhor tem deixado para cada um administrar. Que o Senhor continue a derramar bênção sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, professor Epifânio. Irmão, tá gostando da nossa EBD? Dê um clique, tá vendo aí embaixo aí, olha, um sinal de positivo. Dê um cliquezinho aí, dizendo que o irmão tá gostando da nossa EBD. Dê apoio também à nossa EBD. Irmão, quem escreveu a EBD, a revista Compromisso desse trimestre, tá vendo aí? Revista Compromisso, livro de Mateus. Quem escreveu a revista Compromisso desse trimestre foi a irmã Nancy Gonçalves Duzilek. Ela é membro da Academia Evangélica de Letras, cadeira número 8, e membro da Igreja Batista de Itacuruçá, Rio de Janeiro. Foi essa irmã Nancy Gonçalves Duzilek que escreveu a revista Compromisso desse trimestre.
E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a conclusão que ela dá para essa lição que nós estudamos hoje. Sabemos que Jesus está vindo. Enquanto eu escrevo esse texto, estou de quarentena em casa por causa do coronavírus que parou o mundo. As profecias estão se cumprindo. Quando será a vinda, não sabemos. Mas uma coisa é certa, precisamos estar preparados sempre, agindo com fidelidade e alegria por tudo o que Cristo fez por nós. Não podemos desperdiçar as oportunidades que nos aparecem de servir ao Rei dos Reis e o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos nós. Devemos estar sempre preparados, não recusar a oportunidade de trabalhar na casa de Deus, não recusar oportunidades de trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus. E devemos estar sempre preparados, como falou as parábolas, por exemplo, do professor Rafael logo no início. Devemos estar sempre preparados, saber que a qualquer momento pode ser a vinda de Cristo. E era o que ele falava. E ele nem sabia, ele vai ter que aceitar a ordenança do Pai e dizer, é agora, e aí ele vem, e nós devemos estar prontos para isso. Meus irmãos, é isso que nós tínhamos que ver neste domingo. No próximo domingo nós terminamos vendo a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E mais uma vez eu lembrando para os irmãos que no próximo trimestre nós iremos estudar a doutrina de Deus. Nós sabemos que nós temos visto por aí muitas doutrinas que não estão dentro da palavra de Deus. E no próximo trimestre será isso que vamos estudar, a doutrina de Deus. Que tenhamos todos um bom domingo e lembrando que no próximo domingo tem mais. Um grande abraço a todos.